Bom dia a todos, a todas. Eu queria aqui fazer uma saudação especial ao Emiliano, ao Daniel Maia, ao Victor Bonfim, Sérgio Coelho, a todos os parlamentares, autoridades aqui presentes, né? Parabenizar aí o evento, né? E senhoras e senhores, né? E todas as autoridades, né? É um prazer estar aqui. Eu tenho assim, até quando veio o convite, eu falei que importante a gente poder estar falando sobre o Rio de Janeiro, sobre a Bacia de Campos, né? E ela não é a mais antiga atual, porque a mais antiga em produção é a Bahia, né? Que produz há muito tempo, mas só 1%, né? E a Bacia de Campos, eu falei ontem rapidamente lá na Fundação Getúlio Vargas. Na verdade, nós começamos na Bacia do Recôncavo, fomos para Sergipe e Alagoas, descobrimos a margem equatorial, mas foi aqui na Bacia de Campos que a gente chegou no Campo de Garopa, chegamos a águas rasas, águas profundas, ultraprofundas. Nós tivemos, com a Bacia de Campos, o aprendizado necessário, muita capacitação, muita desenvolvimento tecnológico, né? E que conseguimos, né, pelo trabalho feito, receber reconhecidos prêmios internacionais pelo desenvolvimento em água profunda, né? Tivemos Marlim, tivemos o prêmio de Roncador, tivemos novamente o prêmio de Marlim na revitalização, né? Então a história da Petrobras, temos uma história pregressa, mas aí mudamos de patamar com a Bacia de Campos, né? E a Bacia de Campos, olha só, o Rio de Janeiro, veja só, nós tivemos a Bacia de Campos, nós temos duas super bacias no nosso estado. Bacia de Campos, que nos levou ao domínio da água profunda, mas só para você ter uma ideia, a Bacia de Campos, nós começamos, quando a gente descobriu, nós descobrimos petróleo em rochas arenosas turbidíticas, um modelo que ainda não havia sido encontrado no mundo. E esse é o modelo, quando nós encontramos, levou a outras empresas buscar em outras partes do mundo esse modelo. Produzimos, achamos dezenas de campos, começamos com Garopa e fomos para o gigante Marlim, Albacora, né? Foram tantos campos que a gente esgotou o nome de peixes, né? Porque faltou peixes, aí a gente foi para outras formas de seres marinhos, né? Então foi um aprendizado, aprendemos e conseguimos aí água profunda e ultraprofunda. Esse conhecimento foi fundamental para que a gente fosse para o outro desafio, que foi o pré-sal. E o pré-sal, gente, só para dar um histórico aqui, nós não fomos necessariamente abaixo do pré-sal. Nós pensamos que o pré-sal, inicialmente, fosse como na Bacia de Campos, tivesse os morros de sal, os turbiditos laterais. E, eventualmente, iríamos mais fundo. Mas aí, a sísmica, tínhamos duas possibilidades. Ou era um pacote de sal, ou era montanhas intercaladas com ou sem sal. Só se descobriu isso perfurando. E descobrimos que nós encontramos a maior muralha de sal. E a dúvida foi, vamos atravessar ou não vamos? E para atravessar o sal, precisamos de muito desenvolvimento tecnológico, porque não é trivial furar 2.000 metros de sal. E mais uma vez, quando achamos o sal, deduzimos, o sal é uma rocha que é um selo perfeito. Ele é impermeável. Então, se ele está aqui, e se tiver, nós vamos ter muito petróleo embaixo. Por isso que vamos lá para o pré-sal. E quando chegamos lá, de fato, descobrimos o modelo, aí veio o Tupi, veio mais a seguida vários outros campos, e principalmente os gigantes, super gigantes. Tupi é o campo que foi Lula, Tupi é um campo super gigante. Fomos para Mero e fomos para Búzios, né? Então, esses são os super gigantes, Búzios é o campo de escala mundial. Então, tudo isso nos levou a crescer o patamar de produção e chegamos a uma caída bastante acentuada da Bacia de Campos, né? A caída foi acentuada, mas imediatamente
a subida do pré-sal compensou. Então, só para falar alguns números, né? A produção hoje, a produção da bacia hoje está total, seria uns 500 mil barris de óleo equivalente, já foi muito mais, já foi 1,8. E nós temos dentro do nosso planejamento, nos próximos 10 anos, temos o objetivo e a meta de voltar a produzir 1 milhão de barris na bacia de Campos, né? E aí vamos aumentar essa produção, desenvolvendo, aprimorando, aumentando a produção dos campos existentes, revitalizando e com novas descobertas, né? Então, a bacia de Campos é uma escola de aprendizado, a gente chamava no passado a vaca leiteira, né, que pagou tudo isso. Foi a bacia de Campos que sustentou os recursos para irmos para a bacia de Santos, né? Então, olhamos para a bacia com todo cuidado. As lições aprendidas na bacia de Campos estão sendo aplicadas já na bacia de Santos. E aí você vê, né, um estado que tem o privilégio de ter essas 2 mega bacias, exemplos mundiais. Então, a gente não pode abrir mão disso, né? Só devo falar uma coisa que o deputado falou alguma coisa da petroquímica e tudo mais. Eu queria dizer a vocês que, com as mudanças que aconteceram, a Petrobras estava proibida de voltar para a petroquímica, proibida de voltar aos fertilizantes. Então, ano passado, em 24, nós refizemos o plano estratégico e hoje sim nós podemos trabalhar tanto com fertilizantes, mas que fertilizantes? O fertilizante que nós estamos falando não é o fertilizante NPK, nós estamos falando do N, dos nitrogenados, fertilizantes que fazem parte da cadeia do gás. Então, eu com 2 milhões de metros cúbicos de gás, eu consigo fazer uma planta de fertilizantes nitrogenados, né? Então, olhamos para os fertilizantes como parte da cadeia de disponibilização, do gás, né? E a questão da petroquímica também, só agora podemos elaborar isso. E sim, retomamos o Comperge, retomamos o Complexo Boa Ventura, está um espetáculo, eu não conhecia, eu fui. O Convento Boa Ventura é um lugar sensacional, espetacular, e nós vamos retomar, agora que nós concluímos uma obra que ficou parada há muito tempo, que retomamos, que foi a Rota 3, né? Então, com a Rota 3 atualizada, nós conseguimos já hoje, demos o salto, já estamos em 44 milhões de metros cúbicos de gás, era 33 no máximo. Ela tem um potencial ainda, podemos achar mais gás que a Rota 3 ainda comporta, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu podia falar e depois, se você quiser, a gente pode voltar. A mensagem inicial é essa. A Bacia de Campos é o nosso foco, temos 23 milhões de dólares para investir nesse nosso quinquênio. Furamos 53 poços nos últimos 4 anos, vamos furar mais 120 poços, né? E isso, como o Ardeng falou, vamos ter que retomar a capacitação das pessoas, a gente vai precisar de pessoal para tudo isso, né? E é isso, voltamos, eu gosto de números redondos que facilitam, 10 anos, queremos voltar a 1 milhão de barris de óleo equivalente. Gostaria, aproveitando, o que você falou foi muito importante, porque realmente o trabalho que vocês têm feito tem sido espetacular, porque a gente precisa de uma estrutura bastante enxuta, um trabalho bastante específico para conseguir, porque tirando alguns campos, o fator de recuperação da média da bacia de campo é 17%. Então, significa que você só tirou 17% do óleo que está lá. Então, muito está onde? Nesses campos maduros. Então, esse trabalho que a PRI vem fazendo é espetacular. Nós estamos também nesse programa de reaproveitamento da plataforma, né? Você sabe, quando você tem um pré-sal muito rico, o bom já fica parecendo pouco, né? Mas a gente está num projeto de cuidar da plataforma para que ela tenha uma vida útil mais longa e, logicamente, a gente não pode ter todas as dificuldades para licenciamento, que isso dificulta muito. Eu acho que isso é uma área que precisa aumentar.
E uma outra coisa que vocês estão fazendo e vão poder nos ajudar muito é a questão do descomissionamento. O que a gente tem que fazer é o seguinte: você tem que ir descomissionando enquanto você ainda gera receita. Nós recebemos aqui uma herança muito ruim dos últimos 4 anos, em que foram paralisados a produção de praticamente todas as plataformas do Nordeste e nos deixaram para descomissionar sem nenhuma receita. Então, isso que a Prio está fazendo é estendendo a vida útil e, aos poucos, descomissionando os poços, para quando chegar no final, quando não for mais econômico, o que você tem que fazer é apenas complementar, e não, né? Você tem que descomissionar o máximo possível enquanto você está gerando receita. O custo é elevadíssimo e é quase que insustentável o pagamento. Eu digo assim, que a média de todos os campos. Então, isso inclui principalmente os campos menores. A Marlim tem um fator de recuperação maior, 46%, e a nossa meta é chegar a 50 e poucos %. Mas a média, então, justamente nos campos de desinvestimento, que são campos menores, o fator de recuperação é menor. Trabalhos como reinjeção de água e tal, que vocês têm feito, vai aumentar consideravelmente. Então, é muito importante para a bacia de campos esse cuidado com campos maduros. Só para encerrar. Sabe que a gente vive de descobertas e produção, né? Então, a gente não pode deixar de falar aqui da descoberta do Norte de Brava, um campo significativo, não é um tupi, mas um campo significativo que fica entre Marlim e Albacora, no pré-sal da Bacia de Campos. Então, é mais uma... Quer dizer, esse campo vai gerar uma plataforma, vai gerar todo esse investimento aí. Então, nós descobrimos em Arã, no nordeste de Arã, norte de Brava, a área de Búzios, tivemos a descoberta, a gente pode chamar de descoberta, que foi um intervalo de 50 metros abaixo do contato óleo-água. Então, são 3 áreas que mostram aí resultados positivos exploratórios, né? A gente explora, descobre e depois vem a produção. Então, é isso.